Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira. Como eu já havia conversado com vocês ontem dentro do nosso giro de notícias, eu queria bater um papo sobre o momento atual do Botafogo. Ano passado nós chegamos a ter um momento de turbulência, mas foi antes da segunda janela de transferências. O Botafogo estava ali em formação do seu elenco. O John Textor tinha ali 2-3 meses de chegada, do Luiz Castro também. Neste momento, além do desempenho pífio futebolisticamente, nós estamos tendo problemas administrativos, que desde o final do ano várias coisas estão acontecendo referentes ao Botafogo. E eu quero conversar com vocês sobre tudo isso dentro desse nosso Almoço com TF. Mas antes de rodar a vinheta, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo e mande em seus grupos WhatsApp. Roda a vinheta, que já já eu tô de volta. Daqui a alguns dias, John Textor completará um ano que ele está à frente do Botafogo administrativamente, que ele assinou o contrato definitivo e é o responsável por 90% do futebol do nosso clube. Dentre momentos bons e momentos ruins, em março deste ano, com exatamente um ano da assinatura do contrato definitivo, o Botafogo vive o seu pior momento. Turbulências dentro de campo, esse problema de regime centralizado de execuções, votação no Conselho Deliberativo que aconteceria na próxima segunda-feira, mas ela foi desmarcada, teremos uma nova data. São vários poréns que têm acontecido com o nosso Botafogo. E eu quero conversar sobre isso e sobre responsabilidades. Tá na hora dos responsáveis começarem a falar. Dentro de campo, no futebol, nas quatro linhas, é o Luiz Castro. Não tem como a gente dizer o contrário. Ele que treina, está ali há um ano praticamente treinando o time do Botafogo e você não tem evolução. Ah, não tem reforços, os reforços não chegaram conforme ele pediu. Desculpa. Isso pra mim hoje é uma desculpa. Para você ganhar e jogar bem contra o Sergipe, não precisava de 2, 3 reforços. Como eu falei na live pós-jogo de ontem, até mesmo o time B do Botafogo teria que fazer uma partida, no mínimo, de igual para igual contra o Sergipe. Pela folha salarial da equipe sergipana e por tudo. Isso não tem acontecido. O Luiz Castro, ele precisa ser cobrado, comissão técnica de mais de R$1,5 milhão, boas condições que ele tem agora, ali com Lunier, você tem hoje, ao contrário do que tinha ano passado, condições decentes e boas de trabalho, não é a melhor do mundo, mas também hoje não é a pior do mundo. Você hoje possui um time que para fazer um campeonato seguro é capaz, mas não joga bola. Só consegue jogar quando é atacado, sendo de maneira reativa. E o Castro não foi contratado para ser um técnico reativo. O Castro foi contratado para ser um técnico propositivo. Mais sobre o Luiz Castro, em minha opinião, eu recomendo que vocês assistam o nosso giro de notícias de hoje para não ficar repetitivo. Na parte da direção de futebol, André Mazzuco está no Botafogo há mais de um ano também. E neste momento de crise, ele tinha que ser a voz do futebol do Botafogo. Ele tinha que vir a público explicar o que está acontecendo. Todos os problemas, a situação das negociações, porque ainda não tivemos um substituto à altura do Jefinho. Já temos aí quase 2 meses, 1 mês e meio, quase 2, da saída do ponta, principal ponta do Botafogo, e não houve uma reposição. Tudo que nós temos para falar para vocês são apurações. Mas falta uma palavra oficial do clube, como teve naquela nota oficial, a primeira, em relação à saída do Jefinho, em que o Botafogo iria reforçar o setor ofensivo. Mas até agora, nada. O Botafogo não se reforçou. O Botafogo não tem uma mudança em relação ao seu time. O Mazzuco, ele tem aparecido publicamente para apresentar jogadores e também quando você tem algum problema com a arbitragem, ele aparece nas coletivas. Mas em caso de crises, ele não tem aparecido, não tem colocado a sua cara. Administrativamente, ele não tem essa autorização do John Textor, que seja informado. Porque toda vez que o Textor fala, ele coloca o Mazzuco como responsável pelo futebol. Mazzuco e Brito. O Brito é responsável pela parte scout. Não tem que colocar a cara. Mas o Mazzuco é o diretor de futebol do Botafogo. E sempre vi os diretores de futebol aparecendo nesses momentos. Até os mais introspectivos, até aqueles que gostavam muito de aparecer. E hoje nós temos uma ausência muito grande do André Mazzuco. Precisa falar. Botafogo carece de um CEO. O Tairo Arruda está ali no mandato tampão, se é que a gente pode falar assim. Porque o próprio John Textor, naquela entrevista ao Fogão Net, diz que o Botafogo está em busca de um CEO. E já passou da hora de ter um CEO.
Se você não tem a figura do John Textor presente o tempo todo no Brasil, o Botafogo precisa da personificação de um personagem, de alguém que fale administrativamente, que coordene o clube em todos os pontos. Se o John Textor vivesse no Brasil, estivesse full time dentro do clube, aí sim não precisaríamos de um CEO. Mas como o John Textor não está personificado dentro do Alvinegro, precisamos sim de um CEO dentro do clube, de um CEO full time falando sobre Botafogo, revendo as situações administrativas. E detalhe, um CEO que tenha autonomia, não apenas um CEO de fachada. Precisamos de um CEO de autonomia, com autonomia. Como a gente espera que o André Mazzuco tenha essa autonomia. Que o Textor tenha dado uma autonomia para o André Mazzuco. Porque não adianta você ter apenas um diretor de futebol de fachada, um profissional de fachada. Tem que ter alguém sim com autonomia. É necessário que esse nome apareça o quanto antes. A definição do nome, que pode acontecer a qualquer momento, mas isso tem que acontecer para ontem. Fala agora do John Textor, que é o responsável pela SAF do Botafogo. Todos nós sabíamos que ele não iria ficar presente 100% do tempo aqui no Brasil, até mesmo pelos seus afazeres, pelos outros clubes que ele tem como dono. Mas nesse momento em que o Botafogo vive sim o seu principal período de crise, ele tem que vir ao Brasil para resolver todos esses pontos. Contratações, a situação do Conselho Deliberativo, não sei se seria importante ele participar dessa reunião para expor o que tem acontecido, para tentar mostrar que ele está presente. Porque, como eu falei ontem na live pós-jogo, o olhar do dono engorda o gado. Acho que o ditado popular é esse, se não for vocês corrijam aqui embaixo. O Textor precisa vir ao Brasil. O Textor precisa ficar presente. O Textor não tem que se comunicar conosco através das redes sociais, através de canais de YouTube como o meu, do Fogão Net, etc. Tem que se comunicar de uma maneira institucional. Botafogo TV, site do clube. Se for Twitter, Twitter do clube. Instagram do clube. Tem que ser através dos meios corporativos do Botafogo, como foi a sua primeira fala dentro do clube. Ele precisa vir a público e falar o que está acontecendo, o que está dificultando o Botafogo. Se o Luiz Castro está prestigiado no cargo, porque a gente não pode entrar no Campeonato Brasileiro, já chegamos no mês de março, que era aquilo que nós falávamos, que eu falava aqui no canal desde sempre. A minha cobrança, tudo em relação ao Botafogo iria começar em março, porque nós tínhamos uma pré-temporada falada pelo próprio técnico e pelo próprio John Textor, por todo mundo. Mas a gente chega em março com apenas 3 contratações, 4 com Carlos Alberto, que vem como uma aposta. Precisamos contratar e foi colocado isso em nota. Precisamos reforçar o elenco sim para o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem o começo da Copa Sul-Americana. Nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, esse elenco basta. O time tem que jogar bola, mas esse elenco basta. Porque, com todo respeito ao Sergipe e ao Brasiliense, se o Botafogo não passar com esse elenco, aí você tem que demitir todo mundo, até os jogadores. Mas o John Textor precisa vir ao Brasil, precisa se expor aqui dentro. Não expor, ir para Instagram, Twitter, não. Se expor na Botafogo TV, fazer um comunicado, explicar o que está acontecendo, conversar com seus pares. Sei que ele tem diálogos diários ali com o pessoal via WhatsApp, grupos do WhatsApp, com quem trabalha com ele, Mazzuco, Brito, Castro, pessoal do Tairo, ele tem esse contato, mas tem horas que isso aqui, ó, que funciona. Olho no olho. Ter uma conversa olho no olho com o Castro. Sentir se o Castro está realmente forte. Conversar com, pegar 3, 4 jogadores ali do plantel que ele confia, chamar no cantinho aqui. Isso entre a gente. O Castro tá... Vocês estão agradados com o trabalho do Castro? O grupo tá feliz com o Castro? Entender também se os jogadores estão felizes com o Castro. Entender também se os jogadores estão vendo o trabalho do Castro e satisfeitos. São todos esses pontos que precisam ser corrigidos. Não dá mais para esperar. Hoje é 3 de março. Daqui a um mês começa o Campeonato Brasileiro. Daqui a um mês começa a Copa Sul-Americana. O início de temporada do Botafogo não é bom. Até perdemos só 2 jogos, mas perdemos jogos que valiam. 2 atuações patéticas seguidas. E um time que parece que não tem evolução. Ganhou jogando bem contra Bangu e Boa Vista, meus amigos. Isso não é parâmetro para ninguém. Cada um em sua função. Cada um no seu degrau. Cada um no seu posto. Mas todos com suas responsabilidades. Todos com os seus pontos que precisam de ajustes. O Botafogo não pode mais esperar. O Botafogo não pode se dar ao luxo de esperar. Todos têm que ser responsabilizados por tudo que tem acontecido. Todos precisam de colocar a cara nesse momento. Do John Textor ao Luiz Castro. Todos os setores. Não dá mais para ninguém se omitir. Não dá mais para todo mundo ficar achando que isso tá legal, tá bom. Não tá bom. Pelo contrário. Ontem escapamos de talvez uma das grandes vergonhas que o Botafogo poderia ter nos últimos tempos. Escapamos
Não sei como, mas escapamos. E até quando vamos ficar escapando? Tá na hora de mudar. A gente sabe do projeto, a gente sabe tudo que tem que acontecer, a gente já falou das coisas positivas que aconteceram durante esse ano, mas nesse momento é crise, é gestão de crise. E toda empresa que se preze tem que saber lidar com crises. E o Botafogo até esse momento não está sabendo lidar com crise. O Botafogo está vendo uma crise e a crise está entrando dentro do clube. Está na hora de alguém bater no peito e resolver essa crise. E não é uma partida contra o Resende que vai mudar minha opinião depois contra a Portuguesa da Ilha no Campeonato Carioca. Tem que mudar administrativamente muita coisa dentro do Botafogo e tem que mudar futebolisticamente. Desculpa o vídeo um pouco mais longo do que o tradicional. Volto à noite com o nosso Noite Alvinegra. Se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o Castro e também a própria opinião do técnico, assistam lá o Giro de Notícias de hoje. Abraço, tchau, tchau, fui.